da gravação, né? Boa noite a todos. É para avisar que nós estamos gravando, então, para vocês ficarem cientes, né? O professor passou as aulas, teve algumas aulas a vivo, teve umas aulas que foi direto no gravada, e elas estão lá no AVA. Qualquer dúvida também está no canal do professor, então é só acessar lá. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta pelo WhatsApp e a gente passa, certo? Então, o que eu senti falta foi na 3.3 que tinha, acho que 2 pessoas só, e daí eu gravei essa aula, certo? E aqui nós vamos falar sobre o impacto, né? Que a gente vai analisar o comportamento do que acontece quando dois objetos se encontram, certo? Então, analisando o conteúdo estudado nas 2 sessões anteriores, nas quais vemos os momentos lineares e angulares, a conservação desse momento e a aplicação para o método de análise pelo impulso, né, fica faltando desenvolvermos o estudo do comportamento de partículas quando 2 delas se chocam e exerce força de intensidade consideráveis uma contra a outra. Então, né, a gente vai ver o que acarreta quando elas se impactam, né? Recordando as aulas anteriores, o professor, a gente tem que a força ela provoca 3 estados na matéria. O primeiro é equilíbrio, né? Movimento, é óbvio que a gente estudou lá em física 1, né? Movimento, equilíbrio, segundo, e o terceiro é a deformação, né? A deformação vai acontecer pelo quê? Pelo impacto, né, em outro objeto, certo? Para sanar essa carência de conhecimento, agora estudaremos conceitos de impacto, cujo exemplo clássico consiste de jogo de bilhar, no qual podemos analisar o choque entre as bolas, né? As bolas de bilhar são maciças, né? Então, vai ocorrer uma deformação? Vai, mas ela não é visível ao olho nu, né, gente? É óbvio que impacto, né, deformação a gente percebe muito mais em um acidente de carro, né, onde o carro amassa, né, num poste ou em outros carros, em caminhão, certo? Então é mais observável. Mas também acontece, né, na, na bola de bilhar. A gente tem alguns aspectos referentes, né, uma classificação, né, referente aos impactos, né, aí o elástico, né, o perfeitamente elástico e assim por diante, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha. Inseridas nos conceitos de impacto, vamos estudar também 2 condições específicas: o impacto direto e o impacto oblíquo, né? Ou seja, o impacto de frente e o impacto oblíquo seria um impacto mais ou menos angular, sabe? Que tem um ângulo para a gente fazer a conta, certo? Sendo o direto uma condição de impacto em que a velocidade de cada partícula está orientada seguindo a linha de impacto, né? Ou seja, ela está na mesma linha, vamos supor, horizontal, né? Os 2 carros estão vindo na horizontal. No caso da mesa de bilhar também, as 2 bolas na horizontal. E oblíquo quando as velocidades de partículas estão com orientações diferentes, né? Como o professor falou, com ângulo, certo? Podemos perceber a importância real e prática do tema, uma vez que, em grande parte das análises da dinâmica, o movimento acaba apenas quando algum corpo ou partícula choca-se com a outra, como quando um veículo colide com outro no encontro de comportamentos mecânicos, como no sistema de bate-estaca. Bate-estaca é quando é mais na civil, né? Também.
quando tem aquele martelão que vai empurrando a estaca para dentro da terra, né? Na análise de uma pulsão, entre outras aplicações, né? Aí a gente já tem o movimento das roldanas, por exemplo, né? Quando uma coroa roda a outra, né? Existe um determinado impacto, vai ter um gasto, né? Que seria mais ou menos essa ideia dentro da mecânica. Voltando às situações em que você recebe a tarefa de analisar os brinquedos do parque. Espera só um minutinho. Tem alguém querendo entrar. Aí já estavam, né? Já saíram de volta. Então, deixa eu tirar um print aqui. Agora, mas voltamos a ter 15 do mesmo jeito, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, tem uma a mais agora. Tá aparecendo 17 para vocês? Vamos continuar então. Então, F5. Então, geralmente nos encontros a gente, né, pega, nomeado a um engenheiro, alguma coisa para a gente fazer os cálculos, né? E nesse, o nomeado carro desgovernado, certo? Esse brinquedo proporciona uma disputa entre duas pessoas, as quais competem apertando um botão de tal forma que quanto mais rápido se consiga pressionar o botão, mais velocidade é aplicada em dois mini-veículos, que são impulsionados em uma pista e entram em colisão. Após a colisão, todo o veículo... Um pouquinho... Aí. Após a colisão, cada veículo vai para uma direção. É o que percorre mais distância será o vencedor. A parte inicial da pista e os veículos foram escolhidos a fim de praticamente não apresentar resistência ao movimento, podendo-se desconsiderar o atrito, né? Por ser uma pista, a gente não considera o atrito, né? O veículo A parte de uma posição esquerda de 30 graus, né? Então, esse vai ter graus, então ele é oblíquo. De uma linha referencial horizontal, com velocidade x. E o veículo B parte de 48 graus da mesma linha com velocidade y, um em sentido ao outro. Os veículos são idênticos. O mais rápido sempre apresentará a velocidade máxima de 20 km por hora, e o outro terá velocidade de 20% a menos. O coeficiente de restituição para esses veículos é de 0,95 após a colisão. Ou seja, eles vão percorrer, gente, 0,95% da velocidade, né, que eles estavam antes do choque. Os veículos passam para a pista que apresenta coeficiente de atrito cinético, né, que é atrito de movimento, de 2, né? 0,2. Ou falta uma vírgula ali, 0,2, tá? Tem mais gente querendo entrar? Então, todo mundo conseguiu entender esse joguinho? São dois carros que vêm, né, e colidem. Com as novas alterações no brinquedo, pretende-se atingir velocidade máxima de 20 km por hora e o veículo será, né, menor de 20, é o que nós já conversamos. O coeficiente de restituição dos veículos é de 95, né? O impacto é de 0,2, certo? Portanto, mantenha o foco nos... tá.
O termo impacto representa... Então, o que a gente tem que lembrar? Que o termo impacto representa a colisão entre dois corpos que tratamos como partículas, né? Pode ser corpos, partículas. Todo o conceito de impacto se resume às forças de contato geradas entre os corpos que se chocam, de modo que a força que cada corpo exerce no outro apresenta intensidade considerável, sendo aplicada em um espaço de tempo muito pequeno e alterado a trajetória que os corpos apresentam antes do impacto. Como é de se imaginar, o impacto é uma interação bastante complexa, uma vez que estão envolvidas propriedades de deformação, dissipação de energia, dissipação de energia, desculpa, saiu, dissipação de energia, né? Ou seja, que há aquela troca de energia cinética, de energia cinética para energia potencial, energia cinética de volta, energia elástica, lembram? E entre essas duas energias, entre trocas de energia, há trabalho, como a gente já tinha visto, certo? E aqui, né, a gente tem mais ou menos o exemplo, né? A representação do caso do impacto central direto, que aqui eles estão no mesmo plano, né? E daí, analisamos um caso de colisão para duas partículas A e B com os vetores de velocidade na mesma direção, porém com as partículas A apresentando intensidade de velocidade maior do que a B, de modo que, em determinado momento, colidirão com a representação da figura 3.30. Então, aqui, ó, elas estão no mesmo sentido, né? Essa aqui com a velocidade maior, então haverá o choque, né? E o choque vai empurrar, correto? Aí, aqui elas estão em sentido contrário, haverá o choque e há um movimento. Perdão. Há a deformação aqui, né? A deformação vai fazer com que elas troquem o movimento e essa deformação vai fazer com que elas mantenham o mesmo movimento, certo? Aí essa velocidade, vocês observarem, velocidade A2, aqui velocidade A1. Aqui nós temos uma integral, né? Como houve um choque, essa integral fica negativa, se vocês observarem aqui, né? Aqui é a deformação máxima e aqui um impulso tomado. Como essa tinha velocidade maior, ela continua para o mesmo sentido. Só que percebam que o vetor aqui, ó, está menor que o vetor aqui. Então, isso também a gente tem que observar. Que, claro, que quem bate, né, na traseira, vamos supor, dois carros, né, um está vindo na frente, o outro atrás, com maior velocidade, o de trás batendo vai reduzir a velocidade. Mesma coisa que acontece com a bola de sinuca, né? Quando você tá com uma bola amarela, por exemplo, e impulsiona a branca. Quando a branca bate na amarela, a amarela começa a se movimentar e a branca se movimenta com velocidade menor, né? Às vezes sentido contrário e às vezes o mesmo sentido, correto? Se eu estiver falando, eu não entendo muito de sinuca. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, certo? Gente, aquele exercício lá, aquela proposta dos carrinhos, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Não se preocupe. É só que agora a gente está pegando informações do que acontece com a colisão, né? Direta, né? E agora, depois nós vamos para a direção oblíqua, certo? Então, a partícula A do exemplo da figura 3.30 apresenta velocidade maior do que a partícula B. Então, colidirão de modo que no momento do máximo de formação, né, da figura 3.30c, as velocidades de ambas as partículas ficam iguais. Então, nesse momento aqui, gente, isso é importante, né? É importante anotar, nesse momento aqui as partículas,
elas vão ter a mesma velocidade, percebe? Por causa da deformação. A partir desse momento já começa velocidade diferente. Pode ver que a deformação ela já está diferente. Aí, provavelmente, essa aqui vai atingir maior velocidade, essa vai atingir menor e assim por diante, certo? Se vocês observarem aqui, quando ocorre o impacto, ó, a velocidade fica igual, ó. Só que aqui é velocidade contrária. E aqui ela fica exatamente igual. Então, e aqui a velocidade são diferentes, né? Continuando aqui. As velocidades de ambas as partículas ficam iguais. Após o impacto, cada partícula apresentará uma velocidade distinta ou permanecerão em contato, ambas com a mesma velocidade. Então, pera lá, só aqui já existe dois tipos, né, de impacto. Existe que elas vão continuar aqui, ó, as duas vão na mesma velocidade, ó, e vão ficar juntinhas. Nossa, isso era para ser uma flechinha. Aí, ficar juntinhas, ou, né, nesse caso que aconteceu aqui na letra E, depois do impacto elas se separaram, correto? Alguma dúvida sobre isso? Durante a colisão, ocorre a deformação das partículas. E após esse período de deformação, observamos o processo de restituição dos corpos envolvidos, que definirá se as partículas vão recuperar a forma original ou vão ficar com deformação residual, ou ainda se vão manter o contato devido a essas deformações. Tudo depende da intensidade da força de impacto e do material de cada corpo, né? Por exemplo, a bola de sinuca. Tem algumas vezes que você bate, as duas vão, né, na mesma direção e juntas, né? A branca não descola das outras. Algumas vezes, quando você bate de outra forma, a bola branca vai vir contrária da bola que foi batida, né? Por exemplo, os carros, quando eles batem de frente com muita força, eles se descolam. Tem alguns carros que não se descolam, que ficam colados, certo? Isso é que a gente para pensar, né? Quando a gente fala sobre esse impacto, é meio estranho, né? A gente ficar falando sobre isso, mas é a nossa matéria. A gente vai ter que lembrar de impactos de automóveis, com poste, com muro, né? Com carro com carro, com as bolas de bilhar, né? A bola de basquete, quando toca o chão, ela se deforma, e aí essa deformação faz com que ela suba novamente, né? O nosso objetivo é verificar o movimento das partículas antes e após a colisão, e não descrever o processo de colisão em si, né? Não vamos enfocar análises de deformação dos corpos, pois a análise do período de colisão do corpo, devido à sua complexidade, é normalmente realizada por meio computacional, com simulações dinâmicas utilizando o método de elementos finitos. Por isso que a gente não vai analisar essa parte. Então, aqui, gente, o que acontece nessa fórmula aqui? Eu tenho a massa, né, da partícula A com a velocidade de A, 1, mais a massa B, velocidade de B, 1. Isso vai ser igual a massa A, velocidade A, 2. Então, perceba, a velocidade aqui mudou para essa aqui, né? E a velocidade de B2 também mudou para B1. Porém, olha o que é importante. Elas vão ser iguais, certo? Então, elas vão ser iguais. Pela definição dessa equação para a conservação de quantidade de movimento das duas partículas, percebemos que se supõe que qualquer força atuando nas partículas no período do impacto pode ser desconsiderada.
uma vez que apresenta intensidade muito menor do que a das forças internas geradas pela colisão. Correto? Por isso que eu desprezo. Alguma dúvida? Então, gente, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar, é a equação, certo? Então, além disso, o centro de massa do corpo não muda, ou seja, né, o impacto não vai mudar o centro de massa, ainda vai continuar a velocidade, né? Uma vez conhecidas as condições iniciais do movimento da partícula, ficamos com duas incógnitas a serem determinados, a velocidade A2 e a velocidade B2. Assim, precisamos de mais uma equação para determinar a velocidade, após o impacto para as duas partículas envolvidas. Gente, a gente tem uma equação apenas, e a gente vai ter duas incógnitas. Então, a gente vai precisar de mais uma equação. E aí, né, que vai entrar a equação da derivada. Perdão, da integral. Perdão. Na integral. Lá nós temos, né, a integral em relação à posição, né, do tempo, né, que seria o impacto. Então, uma nova equação pode ser definida pelo princípio de impulso, né, que é o impacto, o impulso. O impulso, gente, para quem não lembra da 3.2, é o tempo em que a força fica em contato com o objeto, certo? Então, é a força vezes o tempo relacionado à força a esse objeto. Daí, de modo que para a partícula A, no exemplo da figura 3.30, utilizamos a condição de antes e durante a deformação para obtermos. Então, nós temos massa A, velocidade, né? Massa A vezes velocidade é igual a massa A, velocidade 1 menos, né, a integral de 0 a t0, né? Ou seja, o tempo que fica encostando de ptd, né, para o período de restituição após a deformação máxima, ou seja, quanto tempo ele leva para voltar ao normal, certo? Definimos que, né, a massa A, velocidade A2 é igual. Agora, o que vai mudar? Olha, só invertemos aqui VA, né, menos, porque é esse aqui que é a subtração do início menos a integral. Aí nós temos o início menos T0 a T. Então, perceba, existem dois tipos de integral, de R, de T também, né? Podemos montar, então, uma razão entre as forças impulsivas para os dois períodos, restituição e deformação, que acabamos de analisar. Então, a gente vai poder fazer uma junção, né? Que é o Ezinho, que é a razão entre eles, né? Pegando e dividindo essa razão, né, eu vou obter que a velocidade B2 menos V sobre V menos a velocidade B1, certo? E essa é a nossa determinação. Também nós temos, né, a V menos VA2, VA1 menos V. Olha a inversão que a gente tem, né, entre A e B. Determinamos o coeficiente de restituição para a partícula B da mesma forma que fizemos com a A. Eu já mostrei da B e depois da A. Olha, então a primeira vai de V menos AV, a segunda vai de VB menos V, correto? Ele vai inverter o lado dos V. Isso é muito importante também. A partir disso, né, utilizando o princípio do impulso e da quantidade de movimento para a partícula B, os passos de manipulação devem ser realizados pelo observador do coeficiente de restituição, construindo a razão entre as forças impulsivas para os períodos de restituição e deformação. Utilizando as duas equações definidas para o coeficiente de restituição e isolando a variável V, definimos uma nova equação para o coeficiente de restituição. Então, olha, ela ficou geral, certo? Então, aqui é individual para o B e para o A, né?
faz calculando aqui as integrais, ela se corta e assim por diante, e sobra essa equação geral aqui, certo? Então, a gente vai usar essa equação, certo? No intervalo de E0 e de E1, onde 0, né, seria nada e 1 seria 100% do impacto, né? Seria 100% da deformação. Vale ressaltar que essa equação do coeficiente de restituição é utilizada corretamente quando há um cuidado de definir os sinais positivos e negativos para cada velocidade, seguindo o sentido de cada vetor das velocidades. Quando estamos analisando o coeficiente de restituição das duas partículas que se chocam, em que E igual a 0, E igual a 1. No caso em que E igual a 0, dizemos que o impacto é perfeitamente plástico, né? Ou impacto inelástico. Então, quando é 0, né, nós temos esses dois nomes. Vamos usar o perfeitamente plástico, que representa uma condição na qual as partículas ficam juntas após o impacto. E então a equação que a conservação da quantidade de movimento linear será. Então lembra que o professor falou que tinha dois movimentos, né? Um que elas continuariam juntas, que é esse que nós estamos falando, perfeitamente plástico, e o um que elas se soltam. Então, né, aqui. O que mudou da primeira fórmula que nós vimos para essa? Aqui nós deixamos em evidência o V2, certo? Porque o V não muda, tá? E no caso em que o E é 1, então fica a mesma equação anterior, só muda aqui a multiplicação, gente, tá? E no caso em que o E é 1, temos a condição de impacto perfeitamente elástica, ou seja, elas voltam ao normal. A primeira, ela se deforma e continua deformada. Na segunda, né, que é o E igual a 1, elas voltam ao normal, que representa a característica total de recuperação da forma inicial das duas partículas que entraram em choque, ou seja, elas voltam ao normal. Assim, após o impacto, as partículas movem-se para longe uma das outras. Nesse caso, também dando a quantidade de movimento total quando a energia total se conserva. Em caso real, os impactos são, na sua maioria, acompanhados de perda de energia que podemos relacionar com a diferença de energia cinética das partículas antes e depois do impacto. Ou seja, o que quer dizer aqui? Que quando ela volta, há uma perca de energia. Nessa perca de energia, alguém vai perder velocidade, né? Que é o que acontece. Geralmente, quem bate na traseira perde mais velocidade, quem estava na frente ganha mais velocidade, certo? Tal perda de energia ocorre devido à geração de calor durante o impacto, assim como a dissipação de energia sonora e a onda de tensão elástica proveniente do interior dos corpos. Muito importante isso aqui, então. Lembra que o professor falou que existe uma conservação de energia. Então, energia, ela não some do nada. Então, se eu perdi energia cinética, ela vai ter que virar em alguma coisa. Nesse caso, ela vai virar energia sonora, que é a explosão que acontece, né, quando há uma colisão, certo? Mas ela, né, ela ainda se conserva, só gera outro tipo de energia. Para o ensaio de uma mola, esta é acoplada abaixo de uma placa para receber o impacto de um peso A, com massa padrão de 15 kg, liberado a 1,5 metros acima da placa B, como representa na figura 3.33. Está aqui, né? Então, ela está aqui a 1,5 m. A placa que vai segurar ela está aqui com uma mola, né? Com o coeficiente da mola, né? É de 1.500. A massa da plataforma é de 5 metros e o bloco está sendo soltado de 15 quilos, né? Aqui nós temos 1,5 m e aqui da mola nós temos 450 milímetros, ou seja, 0,4
4 metros, né? 40 centímetros, mais ou menos. Então, vamos lá. A placa acoplada sobre a mola tem massa de 5 metros. Foi o que o professor já descreveu tudo, né? Coeficiente 1500, 5.000 milímetros, uma vez em que a mola apresenta 500 milímetros de comprimento não estendido e comprimento de 450 milímetros quando a placa é montada sobre ela, né? Então, aqui há uma perca, né? Aqui está mostrando de que 50 milímetros, certo? O coeficiente de dilatação, né? Tá aqui. Gente, aqui é vírgula. Oxe. Aí. O Ezinho é 0,7. Ou seja, ele nem é 0 e nem é 1. Ele é 0,7. Certo? A sua tarefa como responsável especialista pelo ensaio é a de determinar, por meio de cálculo, a compressão máxima da mola gerada pelo impacto entre o peso e a placa e as velocidades do peso e da placa logo após o impacto, a fim de o técnico responsável pela operação do teste possa comparar os valores do ensaio com os do cálculo, né? Aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente vai mudar, em vez de colocar massa, a gente vai pôr T, velocidade, ó, não mudou nada, só mudou as letras, correto? Então, para a resolução dessa situação, começamos analisando o ensaio da mola por meio de conservação de energia no movimento do peso que é liberado de repouso e atinge a placa sobre a mola, separando-as pela distância de 1,5 m, de acordo com o relato. Então, nós temos o T, né, em que é representada a energia cinética, e V, a energia potencial. Assim, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho a fórmula, né? MVA, que é a primeira fórmula que nós vimos. É a metade de MVA, porque é uma altura, né? A gravidade, porque a gente vai precisar, a velocidade no caso é a gravidade, né? E aí nós temos MA, VA ao quadrado mais VG, né? Velocidade da gravidade, 2, certo? Eu gostaria que vocês observassem isso aqui e me falassem se tem algum problema com essa fórmula, tá? Perceberam que a fórmula continua a mesma, eu só tenho que lembrar da fórmula da energia cinética, gente. Qual é a fórmula da energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Por isso que eu estou usando essa parte aqui. Porque o T é velocidade cinética. Lembram aqui, ó? Velocidade cinética e o V vai ser a potencial, né? Alguma dúvida? Gente, velocidade, a potencial, energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura. Lembram disso? Muito bem. Substituindo, né? Eu tenho a massa, né? Que vai ser 15 quilos. Velocidade inicial é 0, né? Porque ele diz aqui que parte do repouso, né? Aqui está em repouso. Aí,
a massa 15, gravidade 9,85 e a altura 1,5 metros. Dá 2, né? Eu já tenho, né? A massa continua 15, a velocidade A eu não sei, né? A massa 15, gravidade 9,8. A altura, nesse caso aqui, quando ele chega nesse ponto aqui, né? Porque ela vai dar uma reduzida na mola, vai ser qual altura? 0, né? Por isso que o professor colocou aqui 0. Fazendo as contas, vocês querem que eu faça aqui no Word as contas e na calculadora? Deixa eu pegar aqui, novo. Gente, vocês estão aí ainda? Estamos sim. Ah, tá. Sei que você já tinha me abandonado. Ó, aqui que é o importante, ó. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. É a mesma fórmula que o professor passou lá no início, certo? Tá aí, eu queria pegar essa parte aqui. Não vai dar não, Ctrl C. Aqui. Então, para mostrar para vocês que o penúltima linha para aqui, o que aconteceu? Então, vamos lá. Né? Aqui é 0, gente. Tudo multiplicado por 0 dá 0, né? Então, só sobra essa parte aqui. Todo mundo entendeu isso? Então, vai ficar 15 vezes 9,81 vezes 1,5, correto? Pegando a calculadora aqui, né? Eu vou ter 15 vezes 9,81 vezes 1,5. Então, essa parte aqui vai ser... Opa, esqueci de olhar. Do 120,725, né? Então, vai ser igual a 220,725. Isso, né? Isso. Essa parte aqui. Agora, vamos para essa. Essa aqui que tem o V, a gente vai calcular só essa parte aqui e deixar. Lembrando que aqui é o quadrado. Essa parte aqui também vai zerar, gente, porque aqui ó, é vezes 0. Então, qualquer coisa vezes 0, zera. Então, aqui eu só vou sobrar meio, né, vezes 15. Então, isso aqui vai ser igual a 7,5, que multiplica o VA, né? Perdão, VA, né? Que a gente não pode esquecer que tem que elevar ao quadrado. VA ao quadrado, correto? Então, esse valor aqui de 220 eu vou passar, vai ser dividido por 7,5, né? Então, vai ficar 220,725 dividido por 7,5. Todo mundo entendeu de onde que saiu 7,5? Isso vai ficar igual a... Deixa eu já só Ctrl C aqui, Ctrl V, certo? Pegando a calculadora, eu já tenho lá o 220 e divido, né, por 7,75 e tenho 29,43, correto? Ué, e por que não deu 5? Porque, gente, aqui está elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que pegar o raiz, né? Deixa eu achar o símbolo aqui da raiz. Eu vou pôr só um Vzinho que vocês vão entender, né? V 29, já perdi o valor, 29,43. 43, e isso é igual, agora sim. Agora, ó, não tenho mais o quadrado, ó. Saiu o quadrado, estava aqui, eu não tenho mais o quadrado. Agora, vamos lá na calculadora e ver. Raiz quadrada de 29,45, ó. 5,4249. Esse 49 aqui, se você pegar, ele arredondou para 5. Por isso que ficou, né? 5,425 metros por segundo. Alguma dúvida? Entenderam de onde que saiu? Correto? Esse aqui também eu vou pôr lá no
no AVA para a gente ver. Entenderam de onde que saiu, então, a velocidade A, que é o que ele queria, saber qual seria a velocidade de A, né? Então, qual seria a velocidade que a mola impulsiona o tijolo, né? Pode falar. A respeito da lista que o senhor passou, tem que enviar alguns cálculos também? É bom, tira as fotinhas e envia para mim os cálculos, né? Igual da outra vez. Uhum. Certo? Beleza. Então, gente, esse aqui é mais ou menos isso. O resto o professor pode passar para vocês, né? Depois, aqui vai ter mais um exercício para fazer, também, ó, da mesma forma. Depois vocês podem olhar bem certinho. Aqui que tá a relação que nós dos carrinhos de choque. E eu tenho um exercício, e aqui é a colisão oblíqua, né? Que vai ocorrer um ângulo, né? É essa aqui que o professor queria falar. Então, você veja, elas vão bater juntas, mas, ó, cada um vai para um ângulo diferente. Então, vai formar aqui um ângulo aqui e um ângulo aqui de colisão. Então, elas vão vir aqui e vão para lá, correto? Ó, essa vai vir aqui e vai para lá. É quando você quer, por exemplo, tem uma bola na frente da caçapa e você quer desviar a bola, né? Tem uma bola na frente da tua, você bate em um determinado lugar para que essa, quando se movimente, crie um ângulo que desvia a outra bola, certo? Então, a ideia é a mesma, gente, certo? O que vai mudar? A direção do vetor, correto? Ó, ele está indo num sentido, quando ele colidir, ele vai para outro sentido a 90 graus. Então, agora ele vai ter, mas a fórmula continua a mesma, tá vendo? Só que qual é a diferença? Agora ele vai ter uma angulação no eixo, certo? Então, ele vai trocar de eixo X para eixo Y. Ó, a fórmula, todas as fórmulas continuam a mesma, né? E aqui esse exercício que eu queria que vocês fizessem para mim valendo a nota, certo? Que é o sem medo de errar. Voltando à situação que você, aluno, é responsável pela análise do brinquedo, lembram? Então agora você já tem a condição de fazer aqui, ó. Aqui está a representação da colisão dos brinquedos e eu queria que vocês fizessem o cálculo e me mandassem, né, valendo nota. Nesse exato momento, nós estamos com 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas, certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo e me mandassem, igual foi feito da semana passada, certo? A fórmula é a mesma, professor? A mesma. Mesmo. Certo? Certo. Alguma dúvida? Então, gente, eu vou desligar a gravação, né? Para as pessoas que quiserem assistir depois, só confirmar. Os slides também o professor vai disponibilizar lá no AVA. Posso mandar para vocês em outro lugar também que vocês queiram, para ficar mais fácil para vocês estudarem. Tudo bem? Muito obrigado e até mais.